NaCast, um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, dividindo algumas ideias, alguns insights aqui, ajudando, me propondo a ajudar vocês a compartilhar as experiências para gerar insights para que você tome sempre decisões inteligentes com relação aos seus investimentos. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o nível de informação e de absorção que você tem na sua vida de investidor, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando a gente não sabe nada de investimentos, a gente nem sabe que existe, porque a gente não é poupador, ou porque a gente é muito jovem ainda, nem trabalha, é adolescente, então nem lida com esse problema, depois a gente começa a fazer um estágio, depois de trabalhar, começa a se preocupar e juntar um dinheirinho, a gente começa a ouvir falar nessa coisa de investimento e tal, e a gente vai querendo se aprofundar, né? Graças a Deus hoje tem muita informação disponível, não era assim há 20 anos atrás, mas hoje é, e que bom que a gente pode ver muitas informações. Só que tem um ponto, que é o ponto a partir do qual a quantidade de dedicação que a gente gera, que a gente consome, precisa consumir, se torna completamente, como é que eu vou dizer, desproporcional ao que seria a dedicação que a gente tem, caso realmente a gente estivesse aprendendo. Então eu vejo muitas pessoas que elas começam a aprender sobre investimentos e elas vão evoluindo naquilo ali e chega uma hora que elas começam a consumir conteúdo demasiadamente, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, ou mesmo que não seja assim, mas numa determinada escala, uma vez por dia, 2 vezes por dia, ou toda semana, e só que durante um período longo de tempo. Então, por exemplo, qualquer aprendizado que a gente tem um período onde a gente aprende uma determinada coisa. Vamos supor que eu resolvo aprender a tocar violão. Então eu vou ter um período de estudo naquilo ali, estudo e prática. Depois daquilo ali eu já vou, não preciso me dedicar tanto ao estudo e aqueles treinos, né? Porque eu já sei executar um pouco. É lógico que um exímio guitarrista vai estudar muito mais tempo do que uma pessoa que só quer tocar o violão para ela mesma em casa, ou para os amigos, para fazer o luau da família. Aí são outras questões, mas que vai definir o que cada um quer de acordo com o seu objetivo. Mas você vai ter sempre um momento mais concentrado de aprendizado, que pode ser maior ou menor, e depois você vai ter um momento onde você já atingiu aquele aprendizado e aquilo não te consome mais tempo em aprendizado. Não é verdade? Então, por exemplo, uma pessoa que aprende a mexer com eletricidade, ela vai lá, aprende aquilo ali, e ela já sabe mexer com aquilo. Então depois ela começa a resolver os problemas práticos que ela tem dentro da casa dela, ou se for aquilo como alguma coisa relacionada ao trabalho, então ela vai executar esse trabalho. Então existe um tempo de preparação e depois é um tempo de uso daquilo que você aprendeu. E aí o que acontece? Aí eu vejo que tem pessoas que passam anos e anos e anos e anos estudando e elas nunca diminuem, mas só aumentam o nível de dedicação a teoricamente esse conhecimento. E eu acho isso uma coisa muito, muito, muito esquisita, porque na medida em que você começa a ter mais domínio sobre uma determinada coisa, é natural que você não precise continuar se dedicando tanto. Então, o que me demonstra que às vezes, até que eu falei num podcast esses dias aí, que foi publicado, aí umas semanas para trás, foi justamente sobre aquela questão quando você tem um aprendizado permanente duradouro versus um aprendizado efêmero, né? Então, eu entendo que você deve olhar, sim, a sua trajetória de aprendizado daquilo que é o grande aprendizado, que é você ter noções gerais da coisa e saber o suficiente para, digamos assim, não ser roubado, ou seja, não comprar produtos caros, com altas taxas de administração, de corretagem, etc., evitar isso, reduzir seus custos, e produtos que façam sentido para você, ter consciência daquilo. Depois daquilo ali, você pode até ter um nível de aprofundamento, se você quer lá a parte de ações, se você quer se desenvolver mais naquilo, se você quer aprender a fazer valuation e tal, tudo bem, aí é um aprendizado também que vai chegar um determinado momento que vai encerrar, que você vai começar a usar aquele aprendizado de tempo em tempo
numa coisa que também tenha um compasso adequado com a realidade, né? Não é fazer o valuation de uma empresa todos os dias, não há necessidade disso. Então, você, em qualquer circunstância, você vai ter uma carga de aprendizado e depois você vai ter só uma manutenção. Isso significa que quanto mais desenvolvido você está como investidor, num primeiro momento, você se dedica a nada, aí você começa a se dedicar muito, e aí daqui a pouco, quando você passa de uma primeira fase, que é a fase onde você consegue aprender o que seria 90% do que é essencial você aprender para investir, a partir dali você começa a diminuir a quantidade de esforço no aprendizado e mais servindo apenas de uma manutenção para ficar antenado e tal, de maneira que isso vai se reduzindo no que seria uma cauda longa, né? Aquilo que vai reduzindo, mas vai ficando lá eternamente aprendendo, porque aí você já dominou o assunto, você já sabe o que fazer com o próximo aporte, você já sabe de onde resgatar se você tem tal plano, e aí você vai só fazendo as revisões e as realocações daquilo, ficando antenado em uma coisa ou outra para ver se alguma coisa mudou em termos de produto, né? E fazendo as suas decisões. Então, um ponto que eu quero chamar a atenção é que se você está estudando investimentos há 10 anos e hoje o seu nível de dedicação continua alto, a única conclusão que eu posso ter é que você efetivamente não está aprendendo muita coisa, né? Você está criando, na verdade, uma dependência de informações efêmeras e não duradouras, que vão te fazer se dedicar muito mais tempo do que você deveria, porque o assunto ele parece complexo no começo, mas depois que você tem uma determinada carga de informação, ele não é mais complexo. E tudo que aparece na internet como sendo algo complexo, né? Aquela apagação de mistério, é bobagem, meu. É bobagem. O amplo domínio que você tem sobre investimento, sobre finanças, é igual aquela história que a gente fala do árbitro de futebol, que o árbitro bom é aquele cara que não aparece. É a mesma coisa. Quando você domina um assunto, você simplesmente vai lidar com isso da maneira tranquila, de uma maneira rápida, fácil, uma vez por mês no máximo, que é quando você vai fazer um aporte, quando você faz lá o seu controle financeiro. Da mesma maneira é a pessoa que cuida das finanças pessoais. A pessoa que não cuida das finanças pessoais, você pode ver que é uma pessoa que tem um monte de parcelamento, um monte de empréstimo e parcela o cartão e não sei o quê. A planilha é uma zona, ela precisa de ter alguma ferramenta porque é tão zoneada as finanças dela, que ela não sabe nem qual é a situação. Então ela precisa ter para tentar entender o que está acontecendo. Já aquela pessoa que tem um controle financeiro melhor, o que ela faz? Ela não tem parcelamento, ela não tem endividamento, não tem nada disso. Então as finanças dela são mais simples. Ela normalmente usa lá um cartão para concentrar data, então ela recebe um dia, paga o que tem que pagar, algumas coisas espalhadas ao longo do mês e já sabe quanto que sobra ou investe e depois paga, enfim. Ela já sabe tudo. Então ela não gasta muito tempo com esse tipo de coisa, nem porque ela já dominou, o assunto já está dominado. Então essa é uma diferença gritante que a gente tem que olhar e tem que observar. Na medida em que você adquira uma segurança na sua tomada de decisão de investimento, é natural que a necessidade que você tenha de se dedicar ao aprendizado disso cada vez diminua e não aumente, ele vai diminuir. Até porque você vai ver que quando você aprende o grosso do negócio, você já tem 90% da situação resolvida. Então, dali para frente, os ganhos passam a ser residuais. Então, muitas vezes você vai fazer um valuation enorme, né, que vai te demandar tempo, pesquisa, etc., de uma empresa que você quer fazer sozinho, vamos supor, vai te demandar tanto tempo por uma alocação que, de repente, vai ser... eu tenho 10% da carteira em ações em 10 ações. Então, é uma alocação de 1% do capital. Então, nem que dobre, isso não vai ser significativo, uma dessas ações vai ser significativo no todo da sua carteira. Então, de maneira que os ganhos passam a ser residuais a partir de uma determinada compreensão, que eu entendo que a compreensão principal está na alocação, a maneira como nós dividimos os investimentos. A maneira como nós dividimos os investimentos é o verdadeiro ouro
do aprendizado de investimento. Agora o produto, a ação, comprei isso, comprei aquilo, isso é conversa fiada, isso é distração, isso é perda de tempo e não tem nada a ver com o aprendizado, tem a ver com o dia a dia do entretenimento financeiro e não, na verdade, de um aprendizado consistente. Nada a ver com isso. Então eu acho que a gente deve ficar atento a isso e entender que em algum momento a gente tem que começar a reduzir a nossa... Não é que você tenha que reduzir. Enquanto você acha que tem que aprender, você vai se aprofundando. Mas você tem que ter ciência que no longo prazo, ou no médio prazo, ou após uma carga de aprendizado, a sua dedicação precisa diminuir, até para você se dedicar às outras coisas da sua vida. Então, isso é uma coisa que você precisa dominar conceitualmente e depois só executar. Só executar, atingir seus objetivos e cuidar de tantas as outras coisas maravilhosas que a gente tem na vida que a gente precisa atingir, seja desenvolvimento pessoal, espiritual, familiar, social, né, amigos, essas coisas, saúde, tudo isso aí a gente precisa para ter uma qualidade de vida. A qualidade de vida não é formada apenas pela quantidade de dinheiro que a gente tem, que a gente acumula, né? Então é isso que a gente precisa ter em mente e saber que quanto maior o seu conhecimento, menor vai ser o tempo que você precisa se dedicar. Então esse é um indicador. O tempo que você ainda precisa se dedicar hoje pode te dar uma noção de quão preparado ou não você ainda já está, ou ainda falta chegar para você tomar suas decisões com segurança. Quando você tem segurança mesmo no que você está fazendo, você já descartou tudo que não serve para você, esse processo ele é fluido, ele é tranquilo e não toma muito tempo, toma muito pouco tempo. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo podcast.